Apocalipse, capítulo 3. Você pode ler comigo aqui nessa tradução, que está aqui no telão. Vamos juntos, queridos? Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Gostaria de falar hoje sobre tens nome de que vives. Essa é a carta de Jesus à igreja de Sardes. Esse texto surgiu numa dessas noites. De um tempo para cá temos sido despertados, não só nós, mas muita gente no mundo todo, diante de tantos sinais que Deus tem dado, diante de tantos sinais que Ele dá e quer que olhemos e quer que atentemos. Estamos vivendo um tempo profético muito especial, sobre o qual vamos falar na quinta-feira. Quinta-feira que já entramos no livro de Êxodo, e estamos falando sobre a primeira festa, que foi a Páscoa, e vamos aproveitar para falar sobre todas as festas bíblicas, porque todas as festas bíblicas têm um sinal profético. As primeiras festas do ano dizem respeito a algo que já aconteceu, a primeira vinda do Senhor. A Páscoa é um evento claro acerca de que é uma festa bíblica e representou exclusivamente a vinda de Jesus, o seu sacrifício como cordeiro. As primeiras festas, Páscoa, primícias, Pentecostes, já se cumpriram na primeira vinda do Senhor e no derramar do Espírito. Mas as festas que se cumprem ou que se realizam no segundo semestre do ano, do calendário judaico, elas têm a ver com a segunda vinda do Senhor. Então, da mesma forma que a primeira já se cumpriu literalmente, então a segunda há de se cumprir. E nós estamos no limiar dessas festas. Estamos a poucos dias destas festas. E culminando com essas festas, há sinais que o Senhor nos dá nos céus, e não vamos falar hoje, porque queremos que a igreja esteja reunida quinta-feira. Já fizemos um chamado na semana passada, no Facebook, nos vídeos. Tivemos uma aula introdutória quinta-feira agora, porque queríamos que toda a igreja se aquecesse no espírito do entendimento de que precisamos estar juntos, unidos, congregados, e que precisamos discernir os tempos que se aproximam. E o Senhor então está às portas. Se Paulo disse que o Senhor estava às portas, nos dias dele, quanto mais hoje, que nós estamos em 2017, diante de tantos sinais. Então, se ele estava às portas, que dirá nós? Então, Jesus pode voltar esse ano, sim. Jesus pode não voltar esse ano, pode voltar o ano que vem, ou pode voltar daqui a alguns anos. Não estamos aqui marcando data alguma. Mas o Senhor nos adverte de que nós devemos estar prontos. Se Ele vier agora, eu preciso estar com a minha candeia acesa. E eu preciso estar cingido, vestido, preparado, sem nada nesse mundo que me apegue, sem nada que me deixe, puxa, estou pendente em relação a alguém, estou amargurado com alguém, não. Candeias acesas, vestes prontas, pronto para que se o Senhor vier nesse ano, eu possa então estar
com Ele, com a dignidade de um homem de Deus, com a dignidade de uma mulher de Deus que você é, de uma dignidade de homem de Deus que você tem ou que você é diante do Senhor. Então, todas as noites praticamente temos adentrado em vigílias de oração, pedindo que o Senhor fale e nos incomode. Porque se o Senhor está às portas, então Ele incomoda os seus profetas primeiro. Ele incomoda os seus pastores. E ai dos pastores que diante de tantos sinais, imagina se a gente como pastor não acordar para acordar os outros. Imagina se o pastor dorme, imagina os outros. Então, o impulso do Espírito é nos despertar. E na medida em que nós nos despertamos, procuramos então despertar a igreja. E então, estudando as cartas do Apocalipse e além disso, aí parei um pouco na carta de Sardes, porque entendi que o Senhor estava querendo falar a um tipo de crente, a um tipo de pessoa que tem nome que vive, mas na essência está morto. E essa talvez seja uma das cartas mais difíceis de ser interpretadas, porque essa carta em si, ela não traz muitos argumentos. Ele apenas diz, olha, você tem nome que vive, mas você está morto. Mas ele não diz muito bem como diagnosticar quem está morto. Então a gente precisa descobrir quem está morto através das referências paralelas, através do que a própria carta possa nos remeter a outras passagens bíblicas. E então, pelas referências cruzadas, a gente descobre com certeza, sem sombra de dúvida, de que ele está nos apontando para Lucas capítulo 12, para onde vamos agora. Primeiro versículo de Lucas 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Sem sombra de dúvida, quando o Senhor escreve à igreja de Sardes, Ele está dizendo, tens nome de que vives, mas você está morto. Está morto porque você vive uma vida de hipocrisia. Está morto porque você tem uma roupagem evangélica. Você tem uma roupagem cristã. Você tem uma casca que é muito agradável às pessoas com quem você convive. Mas por dentro você está podre. Por dentro você está morto. Por dentro você não tem vida. E é interessante que esse quadro, que esse perfil que Jesus estabelece na igreja de Sardes, ele viu lá quando ele estava prestes a pregar, anunciar a palavra, mas ele viu que a multidão se achegava, e a multidão começava a se atropelar. No grego, a palavra para esse atropelamento é, uns pisavam nos outros. As pessoas estavam vindo, elas estavam vindo para um culto, elas estavam vindo para ouvir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o homem mais bondoso do mundo, mas eles vinham com a sua carga de falta de gentileza, de falta de educação, de falta de espiritualidade, de falta de vida cristã. Eles vinham para um culto, mas eles estacionavam no lugar errado, não respeitavam o idoso, não respeitavam o paralítico, porque esse era o tipo de vida que eles viviam. Havia uma roupagem de espiritualidade quando estavam nos ambientes cristãos. Mas no dia a dia, eles se atropelavam uns aos outros. Atropela no casamento. A palavra é pisar. Pisam uns aos outros. Pisam nos filhos. Pisam na esposa. Pisam no marido. Pisam nos colegas empresários concorrentes. Não respeita a concorrência leal. Então tem uma concorrência desleal. O Senhor está dizendo que esse tipo de vida é uma vida de que tens nome de que vive, mas você está morto. Tens nome de que vive porque você canta muito bem nos cultos. No culto das 10, no culto das 18, mas canta muito mal quando você está com seu colega de trabalho. Quando você está fora dos ambientes religiosos, você canta feio. O seu canto é desafinado, a sua vida é desordenada.
Quando o Senhor fala sobre a igreja de Sardes, Ele está dizendo isso. Você tem nome de que vive, mas você está morto na essência. É interessante que Sardes era uma cidade consagrada a uma deusa grega chamada Ártemis. E ela tinha o poder, segundo eles, de ressuscitar os mortos. Por isso que tens nome de que vive, mas você está morto. Ou seja, na essência você está morto, mas debaixo dessa influência demoníaca, o diabo traz um colorido para você, o diabo traz uma roupagem para você pensar que você está vivo. Na verdade, é um mascaramento, é uma roupagem onde você se ilude a seu próprio respeito, porque você olha para a sua vida durante a semana, você tem dinheiro, você tem amigos, você tem eventos, você tem lugares para onde passear, você não tem nenhuma dificuldade de ir para qualquer lugar do mundo. Tudo que você quer está fácil. E então, esse espírito maldito que vai floreando a sua vida, que vai perfumando a sua vida, mas é o perfume do mundo, é uma máscara mundana e é uma máscara humana, mas vai se consultar lá dentro de você, você está vazio, você não tem uma relação com Deus, você não tem um temor de Deus, você não tem um entendimento, não consegue ouvir a voz de Deus na sua vida, ainda que para fora de você, tudo é 100%, mas por dentro de você, você é pobre, você é miserável, você é cego e você é nu, não tem nada. Tens nome de que vive, mas você está morto. E essa evidência de morte está, a princípio, no tipo de vida em que você vive. Quando você, ainda que se achegando a um ajuntamento religioso, mas você traz toda uma carga de falta de educação, de falta de gentileza, de falta de respeito ao outro, de falta de amor ao próximo, de falta de vida que se manifesta através da atitude de, eu vou ouvir Jesus, ainda que para isso eu tenha que pisar na Thaís, eu tenho que pisar na Dulce, eu tenho que pisar na Marlene. E ele continua dizendo, tens nome de que vive, mas está morto. Olha o que ele diz no versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido, porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Sabe o que é isso? É um outro sintoma da hipocrisia. Porque a hipocrisia primeiro se manifesta assim, olha, você pisa nos outros e acha que isso vai ficar oculto, que ninguém vai ver. Mas todo mundo vai ver o quanto você humilha as pessoas. Todo mundo vai ver que esse tipo de vida que você vive, mais cedo ou mais tarde, vai chegar aos ouvidos, porque já chegou aos ouvidos de Deus. Mas ele está querendo também dizer o seguinte, que tudo que você fala no oculto, ele está falando da vida do dia a dia. Sabe quando a gente tem algo contra alguém, mas a gente não tem coragem de falar para essa pessoa, e a gente fala onde? Nos bastidores da nossa vida. A gente cochicha do colega para o outro. A gente cochicha do amigo para o patrão, para puxar o tapete dele. São os cochichos, são as conversas em que nós não temos coragem de ser autênticos, não temos a coragem de falar o que precisamos falar na presença do outro para ajudá-lo. E então vivemos uma vida de hipocrisia, falando de todo mundo, sendo que a pergunta que eu queria te fazer e fazer a mim mesmo, se aquilo que eu converso nos bastidores, eu teria coragem de conversar na presença do outro. Se não tenho coragem, então estou vivendo uma vida de hipocrisia. Se o que falo do Esdras na minha casa, não tenho coragem de falar para ele, para ajudá-lo e para edificá-lo, então é fofoca, então é maledicência. Tens nome de que vive, tens nome de que vives, mas está morto.
Está morto por quê? Porque o amor que você professa ter pelas pessoas não é verdadeiro. Se o fosse, você falaria nos olhos, falaria para edificação, falaria para repreensão até, mas falaria porque no fundo o que você deseja, salvar o seu amigo. Porque no fundo o que você deseja é que haja edificação. Mas amados, quando o tipo de vida que nós vivemos é exatamente esse, o de pisar nas pessoas, e em segundo lugar, falar nos bastidores, falar às escondidas, falar nas trevas, mas o Senhor está dizendo que tudo que falarmos nos bastidores será proclamado dos eirados. Então eu queria que você hoje atentasse o seguinte, que você precisa viver uma vida verdadeira nos bastidores da sua vida. Porque essa é a vida que agrada a Deus. Não é a vida dos púlpitos meramente falando. Não é a vida da exposição diante das pessoas, é aquela vida do particular, é aquela vida do meu secreto, é a vida que eu vivo na intimidade do meu coração, sozinho, debaixo das minhas cobertas, diante de uma televisão, diante da internet, no público, quando estou também diante das pessoas, com a consciência de que é diante de Deus que eu vivo, e é diante dele que eu estarei no dia em que prestarei contas do que eu fiz, publicamente falando, bem como nos bastidores da minha vida. Essa é a vida de essência. É a vida que eu vivo na cozinha da minha casa, no setor do meu trabalho. Por isso o culto não começa às 10 horas da manhã. O culto não termina. O culto continua quando eu pego o carro e vou para casa. Então eu coloco o velocímetro no lugar que ele deve estar, em respeito ao outro. E se alguém me fecha e me xinga, sem que eu tenha culpa por isso, então que Deus te abençoe, porque o culto não acaba. E lá dentro do meu carro, não vou blasfemar contra quem me ofendeu. Lá dentro do meu carro, eu terei uma atitude respeitosa, porque eu entendo que o culto na minha vida nunca acaba. Porque eu entendo que aquilo que eu falo nos bastidores do meu carro, aquilo que eu falo enquanto dirijo, está no ambiente de culto, porque eu estou diante de Deus e Deus está na minha presença. Agora, qualquer coisa diferente disso será o perfil da igreja de Sardes. Tens nome de que vives, mas você está morto. Como, Senhor, estou morto? Veja como você dirige. Veja como você entra no condomínio em que você mora. Veja como você solta o seu cachorro para levar medo para o vizinho. E aí você ainda diz, não, o cachorro é meu, eu faço dele o que eu quero. Veja que tudo isso é culto. Veja que tudo isso é bastidor de vida. Veja que tudo isso é levado em consideração. Veja como você paga seus impostos. Veja como você recebe o seu salário. Veja como você respeita o seu patrão. Porque tudo isso conta. Ou você anda pisando nas pessoas. Ou você anda falando nos bastidores com quanto o outro não ouça. Mas Deus já ouviu. Deus já ouviu. Que culto é esse? Que vida é essa? Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer, mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse
temei. O terceiro sintoma da hipocrisia é aquela vida que é vivida apenas no temor aos homens. Por que se fala nos bastidores e não se fala publicamente? Por que se pisa em secreto? Porque na verdade essa pessoa está vivendo com temor apenas diante das pessoas. Tem medo de ser mandado embora. A vida dele é de temor apenas diante dos homens. E Jesus está dizendo, não tema aquele que, no máximo, pode matar o corpo. Só isso, não tema. Mas tema, viva de tal maneira, porque você deve temer quem vai além de matar o corpo. Quem pode ir além de te mandar embora do emprego. Quem pode trazer uma consequência maior do que o homem pode imprimir sobre o outro. Mas aquele que vive apenas com temor e respeito aos homens. Jesus está dizendo, não tema quem pode, no máximo, matar o corpo. Agora tema quem pode, além de matar o corpo, matar o espírito e mandar para o inferno. A esse você deve temer. Para quem que ele está dizendo? Para aquele tipo de hipócrita dos dias dele e para aquele tipo de hipócrita dos dias de hoje que só faz as coisas respeitosamente diante dos homens porque tem medo da punição que o homem possa lhe imprimir. Porque tem medo do prejuízo que o homem possa lhe dar, sendo a pena máxima a morte física. Mas ele está dizendo que o temor, ele deve ir além, que o temor deve ser diante daquele que não somente pode imprimir um prejuízo físico, mas pode imprimir um prejuízo espiritual por toda a eternidade. Então, diante de tamanha realidade, como eu devo viver? Eu devo viver diante de Deus. Eu devo viver para agradá-lo. Eu devo viver com a consciência de que Ele me vê. Porque o contrário disso é uma vida que tão somente negocia com os homens para não sofrer prejuízo em alguma área. Só isso. Ele agrada ao outro, mas não de essência. E se eu pudesse definir o que é hipocrisia, na verdade, hipocrisia é uma vida de aparência sem essência. É uma vida que agrada ao outro, mas na essência é vazio, é destituído de valor espiritual e de valores eternos. Esse é o tipo de igreja de Sardes, que tem nome de que vive, mas está morta. Porque todo mundo olha e diz, que gente boa. Mas Deus olha para essa pessoa e fala, que gente vazia. Ele não sabe o quanto ele é vazio. Ela não sabe o quanto ela é vazia. Mas é interessante que no versículo 6, se eu vivo então diante de Deus, e Ele diz, a esse deveis temer. Então quando eu tiro os meus olhos do patamar humano, e começo então a temer a Deus, aí eu descubro que temer a Deus é a melhor coisa do mundo. Porque quando então eu saio do julgamento dos homens e me submeto ao julgamento de Deus, quem eu encontro? Quem me ama. Olha o que ele diz no versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus, mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aleluia. Parece um paradoxo, parece um negócio. Primeiro ele diz, tema a Deus. A esse você deve temer. Mas quando você teme a Deus, você descobre que você não precisa ter medo de Deus. Porque a sua entrega a Deus é uma entrega diante de um Deus que te ama, zela por você, cuida da sua vida, sabe quantos fios de cabelo você tem, sabe suas fraquezas, sabe suas necessidades, sabe de tudo, de maneira que você
quando sai da vida de aparência e entra na vida de essência, então na essência você passa a ter uma relação com um Deus que te conhece e que sabe do avesso, de dentro para fora, de fora para dentro, que te conhece, que te guarda, que te abençoa, que te provê, que te cura, que te restaura em todas as áreas da sua vida. E então quando você entra nessa dimensão de transparência e de profundidade, de uma relação profunda, mergulhada nele, então você não precisa temê-lo. Você o teme por respeito, mas você não precisa ter medo de Deus, porque essa transparência e essa relação com Deus é uma relação que cura, é uma relação que transforma a sua vida. Eu queria que você realmente, eu queria que todos nós saíssemos da igreja de Sardes e entrássemos em Filadélfia. E se você quer saber sobre isso, venha quinta-feira e venha aos cultos. Porque Deus quer te tirar desse tipo de vida que você acha que é vida, mas não é. Agora, quando você entra na vida de Deus, aí você descobre o que é isso. Não temas. 5 passarinhos são menos do que centavos, mas cada um desses passarinhos eu cuido, eu entendo, eu vejo. Nenhum deles está esquecido diante dos meus olhos. Será que você não vale mais do que um passarinho? Então quem realmente sair da dimensão de morte e vier para a dimensão de vida, vai sair de Sardes e entrar em Filadélfia e vai ser achado por Deus. E Deus vai conhecer seus traumas, vai conhecer suas tristezas, conhecer suas limitações, conhecer seus medos. Porque numa relação viva com Deus, não há necessidade de medo. E se você teme, você ainda não foi aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de ir para o inferno, você ainda não foi aperfeiçoado no amor. Se você tem medo do juízo de Deus, se você tem medo de que Jesus venha e você fique para trás, você ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus, você ainda não entendeu essa relação de pai e filho, que o Senhor quer que você tenha. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém. O outro sintoma da hipocrisia. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Diga, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. O que é confessar a Deus diante dos homens? Quando você chega nessa vida de essência e não de aparência, é impossível não confessar a Deus em tudo que você faz. Quando você chega ao patamar de vida de essência, não vida de púlpito, mas vida de dia a dia. Quando você vive o Evangelho e se deixa transformar pela palavra, então onde você está, é impossível não confessar a Deus com o tipo de vida que você vive. E ao viver da forma como você vive, mesmo que você não fale o nome de Jesus, mas todo mundo vai poder saber que há uma pessoa que é a causa da forma como você vive. Que há uma razão de viver que te impele. Que há uma qualidade de vida interior. Que há uma essência maravilhosa que te transforma e que te motiva todos os dias. De tal maneira que, por onde você vá,
você espelha Cristo, você confessa Cristo, você transpira Cristo. Por onde você vai, por onde você passa, da forma como você fala, da forma como você negocia, da forma como você compra, da forma como você vende, da forma como você trata seus filhos, da forma como você trata sua esposa, seu marido, você confessa Jesus com a sua vida, com a sua forma de pensar, com a sua forma de influenciar. Então, quem vive essa vida confessando Jesus por onde vai, deixando um rastro do sangue do Cordeiro por onde passa. Então vai chegar aquele dia em que o Senhor te honrará e dirá o seguinte: olha, Pai, Jesus fará isso. Pai, eu tenho acompanhado a vida dessa pessoa. Essa pessoa não é da igreja de Sardes. Essa pessoa não é uma pessoa casca, sem essência. Não, ele é de essência. E por onde ele passa, por onde ele vive, com quem ele se relaciona, o tipo de vida que ele vive, ele transpira a minha presença. Ele revela que me conhece. Os valores que ele professa em sua vida são valores verdadeiros, autênticos, genuínos. Então, por onde ele passou, ele me confessou com o tipo de vida que ele viveu. Então, Pai, ele não me negou durante a vida dele, então agora chegou a minha vez de não negá-lo diante de ti. Pai, receba-o na tua presença, porque ele viveu na minha presença. E é disso que a igreja de Sardes, é isso que Jesus está escrevendo na igreja de Sardes. Veja que ele termina a carta dizendo, vou para lá de novo, só para você ver que a relação é perfeita com Lucas 12. Olha só o que ele diz aqui. No versículo 4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus. Você está feliz por isso? Antes o confessarei diante do meu Pai e o confessarei diante dos meus anjos. Porque em Lucas 12 está escrito que todo aquele que vive uma vida de casca, de aparência e não de essência, por onde vai, nega Jesus. Por que ele nega Jesus? Porque ele não tem Jesus para apresentar. Porque ele não tem Jesus em sua vida. Talvez ele tenha uma religião externa, mas ele não tem uma experiência com Jesus. Mas aquele que tem uma experiência com Jesus, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Quem tem Jesus, não dá para se esconder. No versículo 10, e a todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Tanta polêmica em cima deste versículo, mas esse versículo está no contexto de hipocrisia. Nos dias de Jesus, nem todo mundo tinha os olhos abertos de que Jesus era o Messias. Então corria o risco de falar contra o Filho do Homem. Mas quando falava, falava por ignorância, não por coração. Por isso que quando falavam contra o Filho do Homem, esse pecado podia ser perdoado.
porque era quem falava contra o Filho do Homem, mas não com a intenção de ferir a Deus. Falava contra o Filho do Homem apenas porque seus olhos não foram abertos, mas eles eram sinceros no coração. Por isso que podiam falar contra o Filho do Homem, mas não havia um pecado contra Deus. Mas o pecado de que Jesus está recriminando não é a blasfêmia contra o Filho do Homem, mas é quando aquele que pode até falar bem do Filho do Homem, mas no coração, na essência, fala mal de Deus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está no contexto da hipocrisia, da essência. De alguém que pode até falar bem, mas no coração já falou mal. É hipocrisia. Sardes, Sardes, tens nome de que vive. Tens nome de que vive, mas estás morto. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou de que haveis responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Alguém que tem vida de essência tem os 7 Espíritos de Deus descrito na igreja de Sardes. Volta para Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, versículo 1, escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós não entendemos todas as coisas ainda, mas entendemos algumas coisas, não todas, mas algumas. O Espírito é um só, mas lá em Isaías, e temos feito essa oração pela igreja todos os dias, fala das virtudes desse Espírito. O Espírito de Yahvé, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Oramos pela igreja. Senhor, abre os olhos da igreja. O Espírito é um só, mas ele se manifesta como se manifestou na vida de Jesus. Jesus tinha o Espírito de Deus sobre ele, e esse Espírito de Deus sobre ele é um Espírito que lhe dava sabedoria, sabedoria, sabedoria. É mais do que inteligência. Tem muitas pessoas que são inteligentíssimas, mas não são sábias, não sabem lidar com a vida. São pessoas que são inteligentes, inteligentes para matemática, inteligentes para física, mas não sabem lidar com a esposa, não sabem lidar com os filhos, não sabem lidar com o mundo. São inteligentes, mas não são sábios. O Espírito de Deus, quando ele vem sobre nós, ele nos enche, mas ele nos dá sabedoria. Ele nos dá entendimento, nossos olhos se abrem. A gente percebe os tempos, a gente tem discernimento, espírito de entendimento, espírito de conselho. Ele nos aconselha e ele nos dá do espírito que a gente possa aconselhar para a vida. É espírito de conselho, é espírito de poder, é espírito que nos levanta dos escombros, é espírito que nos dá fortaleza em meio aos desânimos, espírito que nos anima, que nos encoraja. Mas é também espírito de conhecimento. Os nossos olhos vão se abrindo e a gente vai conhecendo e conhecendo e conhecendo, conhecendo a Deus, conhecendo as pessoas, e a gente vai conhecendo. Mas o último espírito é temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Interessante que Lucas conclui dizendo que quando você estiver diante das autoridades, no momento mais arriscado da sua vida, creia numa relação com o Espírito que você desenvolveu durante a semana.
Se você anda com o Espírito, se você está cheio do Espírito, se você prioriza o Espírito, se você se enche dele no momento mais crucial da sua vida, no momento da perseguição, no momento em que você talvez a sua vida esteja por um fio, creia na essência. Se você é uma pessoa de essência e não de casca, então creia que a relação que você desenvolveu com o Espírito será útil. E Ele te dirá o que você deve responder, porque você tem conteúdo. Quem pode te dar o conteúdo? Os 7 Espíritos de Deus. Se você está morto, você precisa dos 7 Espíritos de Deus. Se você tem vivido uma vida de aparência e não de essência, você precisa daquele que diz: quem escreve é quem tem os 7 Espíritos de Deus. Quem está morto só pode ser ressuscitado não pelo espírito de Ártemis, que era o principado da cidade de Sardes, que tinha o nome de ressuscitar os mortos, mas não podia ressuscitar mortos, apenas dava um colorido, dava um formato para a pessoa achar que estava viva, mas na essência continuava morta. Quem é que pode nos dar vida? Somente o Espírito de Deus. A bebida não pode me dar vida. As baladas da noite não podem me dar vida. O dinheiro não pode me dar vida. Nenhum prazer nesse mundo pode me dar vida. Somente os 7 Espíritos de Deus. Diga: Espírito de Yahvé, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Então, o que eu posso lhe estimular nessa manhã? A orar, a jejuar, a fazer vigílias pessoais de oração, a estar diante da palavra e pedir: Senhor, abra meus olhos para que eu veja. A fugir um pouquinho do barulho, fugir um pouquinho das coisas que podem agradar a alma, mas não pode transformar o espírito. O que eu posso te estimular nessa manhã é a que você entre numa dimensão de maior quietude para a sua vida, para que você possa ouvir mais, discernir mais, perceber mais. Porque a igreja de Sardes, contaminada pelo espírito de aparência e não de essência, ela não consegue perceber a volta do Senhor. Olha o que está aqui em Sardes, no versículo 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso também está lá em Lucas 12. É que eu não li toda a passagem, que senão a gente vai ficar aqui meio-dia, 1 hora, 2 horas, mas está tudo lá em Lucas 12. Se você chegar em casa e ler, você vai encontrar essas palavras lá em Lucas 12. Mas ele está dizendo que quem vive esse tipo de vida, de aparência, mas não de essência, não consegue perceber que o tempo se aproxima. Não consegue perceber. Por isso, a volta do Senhor, para quem vive esse tipo de vida, será uma volta repentina. Quando ele pensa: puxa, eu pensei que eu ainda teria tanto tempo. Mas não dá mais. Mas quem é que percebe antes? Quem está com as suas candeias acesas. Quem está pronto para partir. Quem não está com o rabinho preso com nada. Com nada. Com nada. Não está intrigado com ninguém.
não está amargurado com ninguém. A quem tinha de perdoar, perdoou. Não está preso pelo pecado. Não está preso pelas ligações telefônicas indiscretas. Não vive uma vida dentro de casa e outra vida fora. Não. Quem vive esse tipo de vida de aparência e não de essência, o Senhor volta e ele não percebe. Então esse é o chamado para a igreja. Esse é o chamado para todos nós. Chama teus filhos, ora por eles, não deixa de orar por eles. Ora pelos seus pais. Ajoelhe-se diante de Deus, apaga a luz, desliga a internet e fica ali. Até que esse Espírito, que é um só, mas que se manifesta com sabedoria, com conhecimento, com temor, com fortaleza, com discernimento, com temor, já falei, com sabedoria, até que esse Espírito de Deus aqueça o teu coração e você comece a ver. E você comece a ver. Com a luz apagada do teu quarto, em plena madrugada, mas é como se um holofote tivesse sido ligado e você vê tudo. Porque há uma luz acesa no teu espírito. Vamos ficar de pé, queridos. O Senhor nos diz o seguinte, é com essa postura que nós estaremos consagrando nossas vidas. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Muitas pessoas ficam apenas na dimensão do ouvir. Ouvem, mas não recebem. E, portanto, não guardam. E, como consequência, não se arrependem. Deus quer que você ouça, mas dê um passo a mais. Receba isso para você. Não é para o outro, é para você. Mas alguns ouvem e recebem, mas não guardam. Ele sabe que é para ele, ele recebe para ele, mas não guarda. Termina o culto e a semana vai ser a mesma. Vai ser a mesma pornografia. Vai ser a mesma embriaguez. Vai ser o mesmo tipo de vida falando mal dos outros. Ele ouviu, ele até recebeu para ele, mas não guardou, não foi para o terceiro nível. Guardar. Eu tenho que entender que isso aqui é para mim. E fazer valer essa verdade na minha vida. Então eu passarei a ouvir, passarei a receber, e eu passarei a guardar. E então quando eu guardo, aí me vem um espírito de quebrantamento e de arrependimento. Senhor, quanto tempo da minha vida eu passei sem esse temor, sem essa consciência? Então ouça, receba, guarde e se arrependa. Porque senão virei sobre ti como ladrão. Está lá em Lucas 12. Se o pai de família soubesse a que hora viria o Senhor, vigiaria e não deixaria que roubasse a sua casa. Está em Lucas 12. Então feche seus olhos nesta hora. Pai querido, oh Deus, estamos hoje aqui em Tua presença, Senhor. É a Tua palavra que nos lava, que nos purifica. Tua palavra que nos traz a consciência de todas as coisas. Que venha o Teu temor sobre nós. Que venha o Teu temor sobre nós. Temor para que nós possamos olhar para as nossas obras. Temor para que nós possamos olhar para os nossos caminhos e então nos arrepender. Mas, ó Deus, que esse temor não nos leve a ter medo de Ti, porque queremos entrar numa relação de intimidade onde vamos descobrir que teremos e que temos todos os fios de cabelo contados por Ti, e que o Senhor nos ama mais do que aos passarinhos a quem o Senhor também preserva. Tira-nos de Sardes. Introduza-nos, Senhor, em Filadélfia, no tipo de igreja que, ainda que tenha pouca força,
mas guarda o teu nome, guarda a tua palavra, guarda a essência. De tal maneira que diante dessa igreja de Filadélfia, o Senhor então nos apresente uma porta aberta, a porta da ressurreição, a porta da verdadeira vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, que teu Espírito seja derramado sobre a vida da tua igreja. Venha teu Espírito, venha teu Espírito, os 7 Espíritos de Deus. Oh Espírito de Yahvé, venha sobre nós. Oh Espírito de sabedoria, clame pelo Espírito, porque é só Ele quem pode te salvar, é só Ele quem pode abrir os seus olhos. O Espírito de Yahvé, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Venha, venha, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Nos enchemos de Ti. Estenda as suas mãos, Senhor. Apresentamos essas vidas preciosas. São vidas que foram tocadas pelo Teu Evangelho. São vidas que foram tocadas pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. E se elas estão aqui, Senhor, é porque foram chamadas pelos 7 Espíritos de Deus, pelo Espírito de Yahvé, pelo Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de poder, de conhecimento e de temor do Senhor. E o temor veio sobre essas vidas. Por isso agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que seus pecados sejam perdoados, que eles sejam lavados e que eles sejam purificados de todas as obras mortas, de toda a vida de aparência, que não foi uma vida de essência. Nós agora oramos e intercedemos por eles e por nós mesmos, para que nós também tenhamos nossos pecados perdoados e que Teu Espírito venha e nos vivifique. Não queremos o espírito de Artemis, não queremos o espírito que operava naquela cidade de Sardes, mas queremos da Tua vida, queremos do Teu Espírito, queremos da essência, queremos Senhor, ser contagiados pela Tua presença. Oh Deus, nem sabemos como orar, não sabemos orar como convém. Admitimos a nossa incapacidade de orar nessa hora. Por isso que Teu Espírito agora, no espírito de cada um, no espírito de cada um de nós, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis. É o clamor do Teu Espírito com gemidos inexprimíveis.